11h11, estamos iniciando aqui pela TV Sudeste, ao vivo, o Cidade em Foco, assim como de segunda a sexta-feira estamos aqui com o programa ao vivo e mandando aquele alô para você que está nos 4 cantos da cidade, aquele abraço e passar os nossos contatos, se você quiser participar mais ativamente do programa, 99505-1374, 99505-1374, o e-mail tvsudeste@hotmail.com, e lembrar que os nossos vídeos estão para ver e rever, disponibilizados no YouTube. E hoje, na nossa entrevista de estúdio, temos o prazer de receber aqui o advogado, Dr. Felipe Loureiro. O Felipe Loureiro, jovem advogado da Cidade de Saúde. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos os telespectadores da TV Sudeste. Isso aí, então vamos conversar com o doutor Felipe. Temos também a participação da nossa repórter André Bussato, girando pela cidade, daqui a pouco ela chega. O primeiro assunto a falar com o doutor Felipe Loureiro é sobre o assunto que está aí na mídia, é sobre agora, o senhor até me falou aqui, porque ontem, no início da noite, não tinha sido aprovada ainda a lei de maioridade penal. E o senhor já me disse aqui que já foi batido o martelo na aprovação da lei da maioridade, né? Tanta polêmica em torno. Aí a primeira pergunta do senhor é o seguinte: por que tanta polêmica em relação à aprovação ou não dessa lei da maioridade penal? Olha, João, eu acho que, vamos dizer, é um leque de coisas que tem que ser modificados para que possa ter realmente para que possa chegar na solução do problema que está sendo. Ontem foi aprovado, não tinha sido aprovado durante o dia, e depois, no final do dia, colocaram novamente em votação e foi aprovada a lei da maioridade penal para pessoas que eram de 16, a partir de 16 anos, responderem por crimes hediondos, homicídios dolosos e, se eu não me engano, assalto com a morte, vindo ter a morte da pessoa. Então, da vítima, né? Então, com isso, eu acho que, vamos dizer, é um caminho para se tentar chegar num objetivo final. Eu não vou dizer que isso vai sanar tudo, porque envolve várias discussões, vários temas têm que ser abordados sobre isso. Mas eu acho que, de imediato, eles estão querendo dar uma resposta à sociedade, tentar inibir o crime, entendeu? Então, isso aí talvez seria um caminho, talvez. Mas depende de várias coisas serem modificadas para que isso tenha realmente um efeito. Porque por exemplo, quem defendia a não aprovação da lei, né, defende a tese de que, primeiro, não é só menor que comete o crime. E quando o menor comete, geralmente por trás, né, foi a mando de algum adulto. Quer dizer, é meio por aí. Daí a polêmica, né, doutor? Essa lei foi aprovada só para crimes, vamos dizer, realmente graves, tá? Ou seja, dentre eles os crimes hediondos. O que seria o crime hediondo? O crime hediondo você vai localizar isso na Lei 8.072. Então esses crimes hediondos vão ser o quê? São, por exemplo, estupro, homicídio da pessoa qualificado, ou seja, teve aquele homicídio, ou um exemplo, a pessoa matou várias pessoas, isso seria considerado crime hediondo. Então, essa maioridade veio somente mesmo para, vamos dizer, dar um pouco mais de destaque a esses crimes que são mais penalizados. Não é qualquer crime que a pessoa vai ser penalizada a partir desses 16 anos, né? Isso aí, 11h17, estamos conversando com o doutor Felipe aqui sobre a maioridade penal, mas daqui a pouco, eu já ia chamar a repórter André Bussato, mas daqui a pouquinho informa a produção. Bom, então para eles, os crimes mais baixos, por exemplo, aliás, a gente pode dar até como exemplo, eu falo de crimes, por exemplo, nos Estados Unidos, acontece muito, né, fora do país, crianças ou menores que invadem a escola, aliás, aqui no Brasil acabou, já também aconteceu, né? Invadiu a escola e disparou contra vários estudantes dentro da escola. Quer dizer, esse é um dos casos de que ele, na verdade, seria indiciado
seria condenado com um crime dessa natureza, mesmo sendo menor. Sim, seria um dos casos. Isso aí é um homicídio, não me lembro a palavra, mas são vários homicídios no mesmo ato que ele está praticando, de várias pessoas. Então isso seria chamado esse crime hediondo. Independente sempre de ser menor. Independente de ser menor. Agora, doutor, o senhor no início falou de um conjunto de ações. Outra questão também, que muitos se apegam, é isso. Por exemplo, no ano que vem, nós temos eleições, né? Eleições para prefeito, vereador, e esse tema vem sempre, até porque os candidatos sempre prometem trabalhar pelo social, pela saúde, pela educação, os que infelizmente, assim, em grande parte, na maioria das vezes a gente não vê efetivado depois da eleição, mas ou seja, muitos defendem que é uma conjuntura social. O fato isolado da aprovação dessa lei não vai resolver, porque se por um acaso uma prefeitura investir num bairro, com a escolinha de música, mais esporte, isso pode ser sanado e não precisaria de ter uma lei específica. Como é que o senhor vê? Olha, eu concordo com você, sim, Tião. O que acontece? A gente, quando está praticando um esporte, está com a nossa cabeça envolvida em alguma coisa, a gente não está com aquele, vamos dizer, com o nosso tempo livre para pensar em besteiras. Tá? Então, a partir do momento que a gente está ocupado com o esporte, correndo, jogando bola, o que for, isso sim já é uma forma de educar a criança, e com a educação um pouco mais aprimorada das escolas, com tudo, principalmente as municipais também, isso com certeza vai dar uma base muito maior de educação para aquela pessoa ter uma oportunidade de chegar a algum cargo de destaque, alguma função, para que ele possa exercer isso, ele tenha prazer em exercer essa função, né? E consiga, com esse trabalho dele, ocupar o seu tempo e conseguir produzir, em vez de pensar em coisas que não devem jamais serem pensadas pelo ser humano. Não tem aquele tempo ocioso, né? 11 horas e 21 minutos. Vamos agora com a nossa repórter, então, Andréa Bussato, para saber as informações do dia. Olá, Andréa, bom dia. Muito bom dia, Tião. Bom dia a todos que nos acompanham aí através da programação do Cidade em Foco. Olha, hoje já é quinta-feira, final de semana se aproximando aí, Tião. O dia amanheceu com sol, agora o clima esquentou um pouquinho depois daquela frente fria, né? E apesar do tempo agora estar um pouquinho nublado, não intimidou os turistas e os banhistas não, Tião, que aproveitam ali, a gente passou ali pela praia ali do centro, pelas Castanheiras, Areia Preta, e o povo está aproveitando ali e curtindo o dia, viu? Mas essa boa vida, Tião, não é para todo mundo não. Tem muita gente aí correndo atrás de uma oportunidade de emprego, e para isso a gente está aqui, para poder ajudar essas pessoas a encontrar aí, quem sabe, uma vaga aberta. Então vamos saber quais são as vagas que estão abertas bem ali no Cine de Guarapari. Então, vamos lá então. Manipulador em laboratório de farmácia, enfermeiro do trabalho, cozinheira, técnico de enfermagem, além de ter diversas vagas também abertas para professores, professor de inglês, professor de informática e também professor de gestão empresarial. Lembrando, Tião, que o Cine oferece vagas para portadores de necessidades especiais ou deficiências físicas. E para mais informações, os interessados devem procurar ali o balcão de atendimento prioritário da agência. O endereço do Cine é muito simples, é muito fácil você chegar lá. É Avenida Getúlio Vargas, número 130, no centro. Próximo ali é o supermercado Santo Antônio. E é bom a pessoa não esquecer a documentação para poder realizar ali o cadastro. Tá certo, Tião? É com você. Certo, André, o site com as informações, ela continua girando por aí, pelas ruas da cidade, 11 horas e 23 minutos. Estamos conversando aqui com o advogado, doutor Felipe Loureiro, e nesses primeiros minutos falando sobre a aprovação da lei da maioridade penal, que tanta polêmica causou, está causando e certamente vai causar. Então, outra questão também a se verificar nessa aprovação, da agora em diante, é o seguinte: a justiça, né, brasileira, ou a justiça de maneira geral, é conhecida como que tem uma certa morosidade, né? Por exemplo, aprovada essa lei da maioridade penal, será que nós vamos ter a agilidade, que também muita gente pensa dessa forma, né?
ou seja, o menor cometeu um crime hoje, mesmo seja de ontem. Como é que vai ser essa agilidade desse processo? Quer dizer, vai haver alguma coisa mais rápida em se tratando de temas como esse? Ou no primeiro momento a gente não tem ainda informação a respeito disso? Olha, Tião, ainda isso não foi aprovado. Então é importante a gente falar com os telespectadores o seguinte. E tem que ser sancionado ainda pela presidência. Tem um longo caminho. Então deixa eu tentar explicar para os telespectadores. Você abre um jornal, como às vezes uma pessoa leiga, que não tem muita informação sobre isso, está lá, foi aprovada a maioridade penal. Só tem que não foi aprovada ainda. Foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Então isso ainda vai ter que passar pelo Congresso e depois ainda ser sancionado, que seria aprovado, ou vetado, que seria rejeitado pela presidente Dilma. Então tem um longo caminho ainda. Então hoje abriu o jornal, está lá, maioridade penal aprovada. Todo mundo que às vezes não tem esse entendimento vai olhar e vai falar, pô, foi aprovado. E amanhã o fulano está condenado. É a mesma coisa que está acontecendo com a questão do seguro-desemprego, com os direitos dos empregados domésticos. Vamos dizer, não é que esteja errada a informação, mas não está clara para as pessoas que não têm o conhecimento de como é o procedimento. Tá? Então, voltando à sua pergunta, Tião, a gente ainda não tem parâmetros para poder falar, até mesmo porque não foi aprovado finalmente essa maioridade penal, como será executado. Só tem que, por exemplo, um crime hediondo de um maior também vai ser julgado da mesma forma que o crime hediondo do menor. Tá? Do menor. Então, vamos dizer, se esse crime hediondo, esse processo demora, por que o outro não vai demorar? Então, eu não vejo como ter uma outra solução. O que a gente tem que pensar é uma reformulação das leis, é uma reformulação do nosso sistema, tanto político quanto judiciário, para tentar, assim, motivar aos juízes, aos seus funcionários, do Estado como da Justiça Federal, para que eles possam vir ainda mais se engajar naquele trabalho. Tenham mais aquela vontade, tenham, vamos dizer, aquele engajamento, aquela força de vontade de poder trabalhar, entendeu? Então é isso que eu acho que falta, bem como outras medidas que são possíveis. É fácil a gente falar, eu sei que na prática a gente fazer, transformar, não é nada fácil, mas são caminhos que a gente tem que tentar para tentar modificar um pouco o nosso cenário atual, que não está nada agradável para as pessoas. Isso aí. Bom, 11 horas e 26 minutos, nós vamos para o intervalo. Só dizer que depois do intervalo, nós vamos mudar de assunto com o Dr. Felipe Loureiro para falar também, aliás, de outro tema que também está muito aí na moda, em voga, né? Que é falar das mudanças em lei trabalhista. Né? Fundo de garantia, que o doutor até me dizer aqui fora do ar que, aliás, muda praticamente até diariamente, tem que ficar em cima que tem novidades. Então nós vamos para o intervalo e já voltamos para falar sobre esse assunto.